Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é uma construção matemática que vai permitir a gente marcar pontos no plano. E como o gráfico de funções são conjuntos de pontos no plano, nós vamos utilizar futuramente o plano cartesiano para representar gráficos de funções. Bom, o plano cartesiano ele é composto de eixo x, eixo y, que são dois eixos perpendiculares e eles têm nomes especiais. O eixo x é chamado de eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, o eixo das abscissas e eixo x é a mesma coisa, e eixo das ordenadas e eixo y é a mesma coisa. Bom, como que a gente representa pontos no plano cartesiano? Dado um ponto, a gente representa pontos geralmente com letra maiúscula. Dado um ponto P, a gente precisa das coordenadas desse ponto. O que são as coordenadas desse ponto? É o que a gente chama de par ordenado de números. Tem o primeiro e o segundo. É ordenado porque a ordem importa. Então, por exemplo, o ponto 3, menos 2 e o ponto menos 2,3 são pontos diferentes. Por isso que a gente diz que é par ordenado. Então, todo ponto tem duas coordenadas, a primeira e a segunda. A primeira, vamos supor que o nosso ponto é 3, menos 2. A primeira é chamada de abscissa do ponto, justamente porque ela tem tudo a ver com o eixo x. E, no caso, o número menos 2 é a ordenada do ponto P. Então, o número menos 2, ordenada de P. Bom, a abscissa do ponto, ela vai dizer para a gente qual é o deslocamento horizontal desse ponto a partir da origem, que é esse ponto aqui do sistema de eixos, do plano cartesiano. E a ordenada vai dizer para a gente qual é o deslocamento vertical. Então, no nosso caso, a abscissa é 3. Isso quer dizer que o ponto tem deslocamento horizontal de 3. Deslocamento positivo é para a direita. Deslocamento horizontal negativo é para a esquerda. Deslocamento vertical positivo é para cima e deslocamento vertical negativo é para baixo. Com essa ideia, a gente consegue marcar qualquer ponto no plano. No nosso caso, o ponto é 3, menos 2. Isso quer dizer que ele está 3 para a direita, deslocamento horizontal é de 3 para a direita, e o deslocamento vertical é de 2 para baixo, porque é negativo. Então, onde que vai estar o nosso ponto P? 3 para a direita, 1, 2, 3. E 2 para baixo, 1, 2. Aqui está o ponto P. Vamos fazer mais um exemplo. Agora eu vou marcar o ponto Q igual a menos 2,3. É um ponto diferente. Esse ponto ele tem abscissa menos 2. Isso quer dizer que o deslocamento horizontal é de 2 para a esquerda. Vamos fazer de vermelho. 1, 2 para a esquerda. Fiz essa parte. E o deslocamento vertical é 3. A ordenada é 3. Isso quer dizer que é 3 para cima porque é positivo. Então, esse ponto Q, 3 para cima, está aqui. Então, com essa ideia, a gente consegue marcar qualquer ponto no plano. A origem, que a gente indica por O, é o ponto 0,0, porque ele não está nada para a direita nem para a esquerda e nada nem para cima nem para baixo. Então, a abscissa é 0 e a ordenada também é 0. Bom, quando a gente tem um plano cartesiano, com esse sistema de eixo x e y, a gente divide o nosso plano em 4 regiões. Essas regiões são chamadas de quadrante.
Então, e a matemática numera esses quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante é toda essa região. Pontos que estão no primeiro quadrante estão ali aonde eu fiz esses traços. Qual que é a característica de um ponto que está no primeiro quadrante? A gente sabe que o x ele é positivo, né? A abscissa é positiva e a ordenada é positiva também. Então, a gente diz que no primeiro quadrante, a característica de estar no primeiro quadrante é x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, ou seja, deslocamento horizontal maior ou igual a zero e deslocamento vertical maior ou igual a zero. Eu coloquei maior ou igual porque a matemática convenciona que um ponto que, por exemplo, está aqui, esse é um ponto em que não está nada para cima e nem para baixo. Então, nesse ponto, o y é zero. E a matemática convenciona que ele está no primeiro quadrante. A questão é que ele está tanto no primeiro quadrante e ele está aqui nesse quadrante de baixo, que daqui a pouco eu vou falar que é o quarto. Então, primeiro quadrante é x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Segundo quadrante é esse quadrante aqui. Qual que é a característica dele? Os pontos estão deslocados para a esquerda, então o x é menor ou igual a zero. Apesar disso, os pontos estão deslocados para cima. Então, o deslocamento vertical é positivo ou zero, né? Então, y maior ou igual a zero. Esse aqui é o terceiro quadrante. O terceiro quadrante, qual que é a característica dele? O deslocamento horizontal é para a esquerda e o deslocamento vertical está para baixo, incluindo, né, esses deslocamentos sendo zero. Então, x menor ou igual a zero e y menor ou igual a zero. E o último quadrante, que é o quarto quadrante, a gente pode dizer que os pontos que estão no quarto quadrante, o deslocamento horizontal é para a direita, ou zero, né? Então, x maior ou igual a zero, e deslocamento vertical para baixo, y menor ou igual a zero. E pontos que estão em cima dos eixos, igual esses dois pontos que eu marquei, eles pertencem à interseção de quadrantes. Eles estão em dois quadrantes ao mesmo tempo. E a origem, ela está na quina de todos os quadrantes. Então, a origem pertence ao mesmo tempo a todos os quadrantes. Bom, uma observação importante que eu vou fazer agora é a seguinte. Quando um ponto está em cima do eixo x, o que a gente pode dizer sobre ele? Se ele está em cima do eixo x, não quer dizer que o valor de x dele é zero. Então, pega um ponto, por exemplo, P. É um ponto que tem coordenadas x e y. Se ele está em cima do eixo x, o que a gente pode dizer é que ele não está nada para cima e nada para baixo. Então, pontos em cima do eixo x têm a característica de que a ordenada é igual a zero. E, por outro lado, pontos que estão em cima do eixo y, marquei um ponto de azul, que está em cima do eixo y. O que a gente pode dizer sobre ele? Ele não está nada para a direita e nada para a esquerda. O que é zero para esse ponto, então? O que vai ser zero para ele é que a abscissa é zero. E eu estou falando isso porque isso confunde um pouco, né? Vou até colocar essa observação para vocês, ver se vocês concordam. Um ponto pertence ao eixo das abscissas, que é o eixo x, ou seja, é o nosso caso do ponto de verde. Se um ponto pertence ao eixo x, a gente pode concluir que y é zero, ou seja, a ordenada é zero. Um ponto pertence ao eixo y, que é o eixo das ordenadas, é o caso do ponto de azul. O que a gente pode dizer sobre ele? Que x é igual a zero.